E aí, tudo bem? Esses dias eu recebi uma mensagem curiosa me perguntando como é que pessoas comuns podem ir mais fundo na prática. Bom, isso foi toda a vida desse cara aqui, mas a gente vai discutir um pouco nesse vídeo como é que a gente faz para ir mais fundo na prática, para ter resultados mais consistentes, mais poderosos. Como é que a gente faz, sendo todos nós cidadãos ocupados, atribulados, preocupados e oprimidos nesse louco início do século XXI, para obter aqueles resultados yógicos tão luminosos, tão imaculados que os yogis descrevem nos seus textos? E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nesse canal a gente fala de revolução de si, esse processo luminoso da consciência de se tornar a cada dia melhor para si, para o mundo, mais consciente, mais lúcido, mais desperto, mais desperta. E é claro que isso engloba as práticas meditativas, mas também engloba discutir filosofia, engloba discutir política, engloba discutir sociedade. Afinal de contas, nós estamos inseridos nesse mundo, precisamos discuti-lo de todas as maneiras possíveis. E se você tiver alguma crítica, sugestão, comentário, indicação, pode deixar aqui embaixo. O seu comentário é muito bem-vindo. Vamos fortalecer a nossa Sangha Online, nossa comunidade de pessoas que buscam esse esclarecimento juntos, juntas. E deixa, por favor, seu joinha, seu desjoinha, se inscreve no canal, manda para seus amigos no WhatsApp, TikTok, Instagram, blá, 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 blá. Certo? Certo. Esses dias eu recebi uma mensagem muito engraçada. Eu e a Patrícia rimos um pouco dela, me perguntando como é que pessoas, então, que trabalham, fazem para meditar o tanto que eu medito. Eu não sou nem de longe o yogi que eu gostaria de ser, esse é o primeiro adendo, mas se eu, sim, eu sempre trabalhei, mas se eu não sou um exemplo de alguém que trabalha demais e tudo mais, dos Kriyavans, por exemplo, na nossa situação, Paty, na nossa tradição, dos Kriyavans que você conhece, qual deles que abandonou tudo só para fazer prática? Algum deles virou monge na nossa tradição? Não. Na nossa linhagem mais recente? Não. Mesmo os antigos. Olha, você quer ver um exemplo incrível disso? Shri Yukteswarji, esse cara aqui, só virou sannyasi, só virou um swami quando a esposa dele havia falecido e a filha já havia casado. Então, ele não tinha mais obrigações com o mundo. E a única razão dele ter feito o voto de sannyasi foi porque um amigo sugeriu a ele que as pessoas parariam para ouvir melhor os seus ensinamentos, porque naquela época ele já dava as reuniões da Gita, né? Ele já tinha estabelecido o que ele chamava de Sadhu Sabha, a comunidade de santos e tal. As pessoas parariam para ouvir melhor o que ele tinha para ensinar se ele vestisse o ocre, porque isso tem um tremendo peso na Índia até hoje, e se você já foi para lá, você vai ver. Passa um cara de laranja, as pessoas vão lá, tocam o pé dele, é assim, até hoje. Bom, a Kriya Yoga de Lahiri Mahashaya foi uma resposta muito contundente, muito vigorosa a essa ideia de que você não precisa largar tudo para buscar o caminho espiritual. E ele não foi o único a dar esse tipo de ensinamento, a dar esse tipo de, na época, século XIX, essa novidade em sua vida. Outros mestres o acompanharam com tão poderosa mensagem quanto. Um deles, sem dúvida alguma, foi Shri Ramakrishna Paramahansa, de quem eu também sou devoto. E Shri Ramakrishna, um gênio espiritual de seu tempo, entendia que, já naquela época, a mulher, o homem de família, não poderia praticar a sadhana, a disciplina espiritual, da mesma forma que um monge que se enfia numa caverna, que se enfia na floresta, num buraco na praia. Lá em Rishikesh tem um lugar muito legal, que quando tá cheio o rio some, mas nas épocas de baixa do rio tem lá a Sadhu Cave, que bem ali, bem no centrinho ali de Rishikesh, dentro das imediações de um ashram, que tem várias pedras assim amontoadas. Lembra dela, Paty? Tem até uma pintura assim daquela pedra. E aí quando a gente foi lá para tomar o banho no Ganges e tal, eu fui lá fuçar para ver o que era. Eu cheguei bem de pertinho, tinha lá um sadhu meditando, tomei uma ralhada depois quando eu contei pro meu mestre que eu tinha feito, né? Porque essa nossa curiosidade ocidental não é bem-vinda entre os monges. Mas enfim, tagarelices à parte. Grandes mestres como Ramakrishna, Lahiri Baba, Paramahansa Madhavadasa e tantos outros entenderam que a gente não ia poder se enfiar numa caverna para a vida inteira, como foi o caso do Milarepa, grande mestre, né, yogi do budismo tibetano e tantos outros. Como é que a gente adapta isso, né? Eu acho que a beleza por detrás dessa história a primeira coisa que você tem que avaliar com muita sinceridade e muito carinho
a sua intenção com a prática, a sua motivação com a prática. Esse mestre aqui, Dilgo Khyentse Rinpoche, foi um dos gurus do Dalai Lama, do Matie Ricard, de tantos grandes mestres. Dizem que quando ele ia dar um ensinamento importante, ele passava meia hora antes de dar o ensinamento explicando a mesma coisa sempre. Verifica a sua motivação, clarifica no seu coração a razão fundamental pela qual você quer receber esse ensinamento, pela qual você quer fazer essa prática. Por que é que você está buscando esse negócio, né? Uma vez que você tenha clarificado no seu coração, eu quero a resposta magnífica, eu quero a via estreita, eu quero morrer antes de morrer, eu quero celebrar essa felicidade que não se esgota e uma vez que eu a tenha encontrado, quem sabe eu possa dividi-la com os outros seres. Aquele lindo voto que o Yogananda faz antes de ter o seu Mahasamadhi, né? Possa eu, Senhor, me tornar livre de modo que eu possa mostrar aos outros homens e mulheres como eles podem libertar a si mesmos, né? Livra-me, Senhor, me liberta, Senhor, para que eu possa mostrar aos outros como eles se libertam. Então a primeira coisa que você tem que ter no seu coração é essa ideia. Por que eu medito? Tá tudo bem se você quer meditar pouco só para melhorar a qualidade da sua atenção, para você melhorar o seu desempenho, tá tudo bem. A coisa toda é, como eu sempre digo, meditação não foi inventada para esse utilitarismo desse Mac Mindfulness banal que a gente vê sendo aplicado por alguns maus professores dentro de determinadas organizações. Bem, aí você pode me perguntar, ué, Guilherme, para que então que a meditação foi inventada? A meditação foi inventada para você fazer a grande pergunta, quem sou eu, e obter essa resposta. O professor Marcos Rojo, que esteve com a gente numa live, se você não assistiu, por favor, assista, ele é um dos meus grandes professores. Ele costuma dizer, né, que ele faz yoga para saber quem sou eu. E que ainda ele não achou essa resposta definitiva, mas que ele foi encontrando ao longo do caminho várias respostas sobre o que ele não é. Então ele pode afirmar várias coisas sobre as quais ele não é, né? Então essa motivação vai te ajudar a fazer sua prática. Por que eu estou falando isso? Porque tem outras dicas para eu te dar antes da gente fechar esse vídeo e você entender que é possível sim você fazer uma sadhana vigorosa, verdadeira e luminosa, mesmo com as suas obrigações. Mas eu tô falando isso tudo porque, por um lado, o desejo do nosso coração, a motivação do nosso coração, nos dá força interna, revigora a nossa força de vontade, portanto, para que a gente continue perseguindo os nossos objetivos a despeito das dificuldades. E por outro lado, boa parte das reclamações que eu escuto das pessoas e as reclamações que eu mesmo faço ou fazia, é só lorota, é só preguiça, cara. É só preguiça. É a mesma preguiça que as pessoas dão porque não vão pra academia, ou porque não fazem dieta, porque esperam sempre a próxima segunda-feira, a próxima para reeducarem-se na sua alimentação. É a mesma coisa com a sadhana. É a mesma coisa, na verdade, com tudo. A gente posterga, protela, a gente procrastina as nossas transformações. Por quê? Olha, bem grosseiramente, porque embora a gente esteja na merda, a merda é quentinha. Perdão de falar assim, mas é real. A gente tá tão acostumado com as nossas situações, com as nossas pinimbas, com as dificuldades que nós mesmos criamos, ou que os outros nos criam, que apesar do terror que a gente vive em volta dessas dificuldades, a gente fica ali com medo de, ao tentar fazer alguma coisa, piorar tudo. É essa instância covarde do ego que nos segura, né? Essa instância do ego que diz assim, eu tenho que garantir a sua sobrevivência. Tá ruim aqui, mas você pelo menos está sobrevivendo, então não se mexe. Tá? Mas isso não funciona na vida. E essa coisa que a gente tenta criar, uma vida estável, né? Essa coisa de ficar dizendo, quando a minha vida estiver mais calma, quando eu me aposentar, quando meu filho crescer, aí sim eu vou meditar. Não vai acontecer, não vai. Olha, os Kriyavans da Sangha, da nossa Sangha, eu não posso falar das outras Sanghas, mas daqui, que mais progrediram no meio das mais intensas dificuldades. Ó, a Paty mesmo, que tá aqui na sala e que, né, sempre conversa com vocês. Quando é que você começou a fazer cria, Paty? Quantos anos tinha a Manu, por exemplo? 3,5. Quem é mãe sabe. Uma filha de 3 anos e meio dá trabalho, Paty? Por mais boazinha que a filha dela seja, ela quase parece uma exceção no meio dessa geração de crianças mimadas e birrentas. Embora a adolescência está chegando para todo mundo, né, Paty? Exato. Ninguém foge dela. No meio disso, ela ainda era responsável, né? Conta um pouquinho disso.
trabalhava 8 horas por dia, das 8 às 6 ou 7, teórico. No papel era das 8 às 6, mas eu sempre trabalhei até muito mais tarde. De segunda a sábado, né? Chegava em casa, cuidava dela, né, e da casa e das coisas que eu tinha pra fazer. Punha ela pra dormir, a Manu desde cedo puxou pra mãe, então dormia à tarde. A Paty é uma coruja, tá? Então ela dormia muito tarde, mesmo criança. Então só depois que ela dormia, lá pra uns 10h30, 11 horas, aí que eu ia tomar banho, arrumar minhas coisas e ia começar a meditar 1h30, 2 da manhã. Meu cunhado, e ele é um grande exemplo para a família, e ele foi numa época um grande exemplo, ele é um exemplo para mim também, assim. A sadhana dele começou numa circunstância muito terrível. Ele encontrou a nossa sangha, nosso mestre, numa circunstância muito terrível, que algum dia, se ele deixar, eu conto para vocês. E ele trabalhava num emprego que até hoje exige muito dele. Aí ele tinha acabado de casar, nasceu a filhinha dele, a primeira, e ele meditava acordando mega cedo, assim, a ponto dele, assim, o Thiago realmente mudou de vida, né, Paty, depois da sadhana, né? Nossa, ele virou vegetariano de uma hora pra outra, o corpo dele mudou mesmo, assim, é interessantíssimo. E ele acordava 4 da manhã para conseguir meditar e depois ir pro trabalho, depois, né, cuidar da casa, conviver com a esposa e tudo mais. Meu irmão caçula, mesma coisa. Né? Ele descobriu a sadhana na época do vestibular, que é quem já fez cursinho sabe a loucura que é. Ele sempre trabalhou com meu pai no comércio, então quem trabalha com comércio sabe. Quem trabalha com evento sabe como que é. E fazia sadhana. O Ricardo, mesma coisa. Todos os nossos irmãos... Eu tô falando de gente brasileira próxima a mim para você entender que funciona. Entendeu? Mas por quê? Porque para essas pessoas faz sentido esse negócio. Eu lembro muito do mestre Walter, meu mestre de karatê, o primeiro grande mestre, assim, quem deu a eterna dança cósmica sabe. E ele conta que ele se encontrou no karatê, a sadhana dele é o karatê. Então, que ele praticava em casa quando todo mundo ia dormir, que ele ficava lá fazendo kata, que ele ficava fazendo as sequências, que ele ficava repetindo os golpes todo dia. Agora, eu tô falando disso tudo não para te desmotivar, eu tô falando disso tudo para te dizer para te dar a dica de ouro. Ao invés de colocar a prática meditativa, por exemplo, como uma obrigação pesada, você tem que descobrir prazer nela. Essa jossa tem que fazer sentido na tua vida, cara, porque senão não adianta nem começar. Tem que te preencher de alguma coisa, não pode ser só um passatempo. Ai, mas tem época que a prática é tão densa, é tão difícil. É pra todo mundo, é pra mim também. Vocês pensam que depois do Panchagni Sadhana, nossa, agora é só alegrias, eu medito a madrugada inteira ao invés de dormir como o Lahiri Baba fazia. A pandemia tá deixando todo mundo cansado, todo mundo esgotado. Mas quando eu ouso parar de teimar, quando eu ouso parar de ouvir a ladainha daquele promotor de justiça mequetrefe que mora na minha cabeça, chamado ego, esse promotor que tenta me acusar o tempo todo da pior pessoa do mundo, e que o meu juízo, né, o meu juízo intelecto sempre me condena através desse promotor que é excelente de discurso, quando eu paro de ouvir essa ladainha e tento fazer, nossa, é incrível, eu falo assim, ó, pum, aí você diz, uau, por que eu fiquei longe disso, sabe? É claro, você pode dizer, mas eu não tô praticando Kriya Yoga como você e tal, a minha sadhana é outra. Eu sempre disse que eu não acredito nessa história de que essa meditação é melhor do que aquela. Se você é Sufi, faz seu namaz, né, as suas 5 orações, não lembro agora o nome disso no árabe, mas enfim, na Índia eles chamam de namaz porque namaz é saudação. Mas na Índia tem essas misturas. Faz as suas orações todo dia, faz o seu zikr todo dia. Se você não é religioso, você é ateu e está praticando meditação, faz todo dia. O Andy, do Martelo de Nietzsche, que é nosso parceiro no podcast Louca Sabedoria, ele é ateu. Aliás, ele é agnóstico, perdão, me confundi. Ele é agnóstico, nietzscheano e agnóstico. E ele faz meditação, e ele faz meditações longas, e faz um tremendo bem para ele. Mas é porque faz sentido. Você tem que praticar alguma coisa porque te preenche, não porque os outros estão dizendo que funciona, porque os outros estão dizendo que faz bem. Tenta! E assim como fazer dieta, assim como ir à academia, assim como tentar ser mais gentil, assim como tentar ler um livro, assim como tentar ir mais fundo nos seus conhecimentos, vai ter momentos de estiagem, vai ter momentos de aridez espiritual.
E é sobre esses momentos de aridez espiritual que Shri Ramakrishna nos dá dicas muito potentes e luminosas. Quais são? Bom, a primeira delas ele diz: revisa suas companhias. Ai, mas nós estamos na pandemia, não estou vendo quase ninguém. Sim, mas você está encontrando virtualmente um monte de gente e as suas companhias hoje são fundamentalmente nas redes sociais, as páginas que você curte, os vídeos que você assiste, os hábitos que você tem diariamente. Revisa isso. Percebe se você não consegue mudar pequenas coisas. Mudar, ao invés de ficar assistindo, por exemplo, noticiários densos ou vídeos de bobagem, tenta assistir alguma coisa que te constrói. E isso nos leva à segunda dica de Shri Ramakrishna. Ele diz: tenta procurar sempre companhia santa. Não, é companhia santa mesmo. Tenta procurar fazer satsanga, né, o que ele chama, associação com os sábios. Ai, Guilherme, mas tá tão difícil achar mestres de verdade hoje em dia. A internet tem um monte de mestres legais. Você pode ver palestras legendadas em português da Jetsuma Tenzin Palmo. Tem muita coisa do Sadhguru que é legal, embora eu tenha lá uma ou outra ressalvas com algumas ideias. Tem um monte de mestres. Eu acho o Shri Ravi Shankar um grande mestre. Sabe, de todos os caminhos. Tem mestres sufis, tem mestres não religiosos. Você pode ver as dicas do pessoal do Mind and Life Institute. Então, assim, procurar se nutrir de mentes que estão no mesmo caminho que você, de companhias sábias, é muito positivo, sabe? A outra dica que Shri Ramakrishna nos dá é: de tempos em tempos, recolha-se das suas atividades e busque fazer um retiro. Isso ele está falando numa época em que era difícil falar de fazer retiro. Hoje é normal, é popular. Mas se não fossem os budistas e Shri Ramakrishna, dentre outros hindus, a gente não faria isso no Ocidente dessa forma, né? Porque retiro era uma coisa que quem fazia era monge, certo? Então, de tempos em tempos, sai do tumulto urbano. Mas a gente está na pandemia. Mas dá para fazer. Alguns retiros ainda estão se abrindo e é sobre isso que eu queria falar com você no final do vídeo. Então, de vez em quando, faça um retiro para recarregar as baterias e restabelecer sua rotina. Uma outra dica muito importante é: tenha um horário, um mesmo horário para fazer sua prática. Mas eu não consigo. Eu já te falei, meu cunhado, para conseguir esse horário, fazia isso de madrugada. Depende do tanto que você está querendo fazer isso, né? Porque dói, demora e dá trabalho. Eu não tô te prometendo um milagre em 2 semanas. Eu não tô dizendo pra você que vai aparecer um mestre botar a mão na tua cabeça e dizer: sai, demônio! E de repente você vai se iluminar. Eu tô dizendo pra você que de pouco em pouco você vai construindo sua nova percepção em relação à vida, a sadhana e a si mesmo. É o que eu marquei no meu braço pra não esquecer. Fazendo um dia feito. E olha, eu deveria ter marcado na minha testa, né? Porque eu esqueço. E essa é a terceira, sei lá, acho que é a quinta dica, sei lá quantas dicas eu já te dei. Essa é outra dica da companhia, né? Não é só satsanga, não é só a companhia com a verdade dos mestres, mas sanga também. A comunidade de pessoas que te ajuda, que te ampara, que te encoraja a seguir em frente. E tem um monte de sangas por aí. Nós, do Instituto Revolução de Si, a gente está fazendo todo o impossível para tentar, né, Paty, manter as pessoas unidas. Então, tem aqui os vídeos, tem as postagens no Instagram, tudo isso nos ajuda a ficar mais próximos. Tem o grupo do Telegram, que é gratuito, você não vai pagar nada para ninguém para poder estar lá, pra gente trocar ideia mais próximo. Se você quer saber como entrar, pergunta pra Paty, por onde? Pelo 2345678? Não. Por onde que te pergunta? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp ou pelo direct, né, da guilhermeromano.oficial, ou aqui mesmo. Ou do Instituto. Ou do Instituto. O WhatsApp qual é? 99014 11 99014 8977. 8977. Se você tá fora do Brasil, mais 55 11 o quê? 99014 8977. A magia da edição, ó. Enfim. Eu não tô sendo proselitista dizendo: venha pra nossa sanga, se converta aos nossos pontos de vista, porque nós somos uma escola de filosofia, eu quero mais é que você aprenda a pensar. Então vai atrás de outra sanga se você não se identifica com o que a gente fala. Mas procura pessoas que te nutram desse encorajamento, sabe? Não fossem os meus irmãos de sanga, eu não faria minha sadhana do jeito que eu faço. Então isso ajuda muito. Sobre retiro, e aí agora essa é a hora que esse vídeo fica datado, porque se você está assistindo esse vídeo no futuro, nós estamos gravando ele em 2021, para um retiro que está acontecendo no meio da pandemia. Agora, entre os dias 21 e 23 de maio de 2021,
E se você estiver vendo isso no futuro, vai ter um monte de outros retiros, porque aí a gente vai ter aberto mais essas coisas e voltado para nossas atividades normais. E quem sabe já tem até um lugar diferente, quem sabe? Quem sabe? Mas agora, nos dias 21 a 23 de maio de 2021, nós vamos dar mais um retiro cultivando a lucidez plena lá em Nazaré Uniluz, onde nós temos a honra de sermos professores. Nazaré Uniluz é um dos lugares mais tradicionais para se fazer retiros no Brasil. É um espaço lindo, com um jardim maravilhoso, salas de meditação próprias, adequadas para a prática meditativa, comida vegetariana natural deliciosa, né, Paty? Sim. E aí agora, no contexto da pandemia, o número de pessoas vai ser reduzidíssimo, vai haver todo um respeito ao distanciamento social, os quartos lá são individuais, então você não vai dormir perto de ninguém, tem todas as normas e procedimentos para que a gente fique longe uns dos outros, para que não haja perigo de contágio. Mas no meio disso tudo, eu imagino que você esteja desesperado para conseguir fazer alguma atividade que descomprima a gente desse tumultuado cenário que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Se você quiser, vai ser um prazer, uma honra para nós receber você. E a gente pode dizer que as pessoas que fizeram esses retiros conosco sempre gostam de voltar, porque eu ensino meditações ali que não são meditações religiosas, no sentido de que você não vai ter que se converter a nada para fazer. São meditações técnicas. Na verdade, toda meditação séria o é também, tá? Você não tem contexto de crença envolvido. Mas são meditações simples e profundas que, para quem já medita, ajuda a melhorar muito a qualidade da prática, e para quem nunca meditou, ajuda a começar de uma forma muito eficiente, porque você vai estar lá com professores que vão te orientar direito, que vão dar o cuidado que a sua prática merece, além de uma série de outros exercícios educativos que ajudam a promover esse estado de contato com algo mais profundo, desse silêncio expansivo que ajuda a gente a se perceber vivos, vivas, num estado luminoso de consciência. Então, se você quiser, tá feito o convite. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, nos pergunte sobre os retiros que a gente esteja dando, espero, no Brasil e no mundo, porque tinham já retiros marcados fora do Brasil, retiros no Brasil todo, e aí a pandemia, né? E se você não quiser meditar conosco, procure alguém que possa ensinar, né? Tem tantos retiros tão sérios. Agora, a questão toda é querer começar, tá bem? Todo o resto é desculpa. E aí eu não estou sendo agressivo com ninguém nem nada disso. Eu estou só dizendo que em algum ponto a gente tem que olhar com muita sinceridade para nós, ver quanto nós estamos sendo reativos e refratários. Depois algum dia eu explico o que é ser refratário, quando eu fizer a série de vídeos sobre alguns dos ensinamentos do Lama Alam, que eu acho muito interessantes e precisam ser divulgados mais contundentemente em português. Mas, assim, perceba se você não está sendo só reativo e refratário, se você não está sendo só agressivo contra si mesmo ao pensar, isso não é para mim, eu não consigo, não dá certo. Meu mestre costuma dizer, toda vez que um de vocês me diz não consigo, não posso, tudo que ouço de vocês, na verdade, é eu não quero. Com essa ácida dica, nós deixamos você. Se quiser saber sobre os nossos retiros e atividades, entre em contato com a nossa equipe, vai ser um prazer e uma honra recebê-la. Até nosso próximo encontro. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.